tempos de crise, será que é possível a gente traçar aí estratégicas para driblar esse momento ruim que a gente está passando agora? E quem conversa conosco aqui no estúdio é o consultor de empresas Fabiano Duarte. Bom dia, Fabiano. Bom dia, tudo bom? Muito obrigado. Seja bem-vindo. Na medida do possível, tá tudo bom, né? A gente tem que dizer que taca para poder melhorar mais ainda. Exatamente. Estava preocupado hoje de manhã, né? Eu disse, rapaz, agora amanheceu, acabou aquela sim ou não. Pois e agora? é. Como é que o país vai ficar, né? Exatamente. O que é que eu vou falar na TV agora? Mas vamos lá. A gente fica pensando assim, a gente vê números de desemprego, vê pessoas que estão saindo de uma função para exercer outra. Mudando de profissão também. Todo dia é momento de se reinventar. Isso. Nós estamos passando um momento estritamente delicado no país. Mas eu queria chamar a atenção para uma situação muito regional. Nós estamos precisando inovar. As pessoas precisam inovar. E é isso que nós vamos tratar aqui um pouquinho, sobre essa questão da inovação, sobre a questão da mudança e da forma de conseguir atingir a venda, de mudar esse cenário da crise, né? Economicamente, como melhorar isso. A gente vai conversar sobre isso. Então, qual seria o primeiro passo, então, para a gente não ficar naquele comodismo, só reclamando? Por exemplo, pessoas que trabalham com vendas, como é que poderiam melhorar? A gente sabe que com certeza deve ter caído em tudo que é canto, vendedor de loja, tudo que é setor. Então, como é que eles poderiam fazer para mudar a estratégia e tentar vender mais? Bom, veja só, esse primeiro momento é importante que o empregador ele faça a seguinte situação: revise os seus custos de operação. Nós estamos encontrando muitas pessoas que estão, um empresário, ele revisa o custo. Aí ele fala, eu tenho 4 funcionários, vou demitir 2. Isso não é só reduzir o custo de operação. O custo de operação é você reduzir dentro da empresa no seu preço final. Eu vejo o cara demitir 2 funcionários, mas o preço da calça é o mesmo preço. O preço do almoço, da comida é o mesmo preço. Eu consigo almoçar por R$14 aqui no Jacintinho, como consigo almoçar por 35 quilos no shopping. Então eu tenho que reeducar. É uma questão de reorganizar o processo. Então, seria justamente essa nossa pergunta aí, que é o Marcos do Benedito. Ele pergunta, diz que é comerciante e está com dificuldades nas vendas. Teria alguma dica importante para reverter essa situação? Eu tenho, Marco, tenho. Veja só, o que é que... Vou falar como consumidor, eu almoço todos os dias. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso de mimo, eu quero um agrado. Se eu for almoçar no seu restaurante e você consegue um suco que é para ajudar o processo da minha alimentação e eu estou ganhando ali, você está fazendo um combo, uma promoção, e isso já muda o teu cenário. Então nós temos que chamar atenção, nós temos que dar agrado ao nosso cliente, e é assim que funciona. Alguns empresários pensam como despesa, não vou... Custo, eu não vou mais investir nisso, já que a situação está complicada, eu não vou estar dando uma bala, um bombom lá no fim do almoço. É custo para ele, né? Eu concordo com o empresário quando fala que o custo é para ele. Ele fica com o custo e fica só para ele. Ele não consegue nem dividir comigo, como cliente. Então, assim, ele tem que entender o seguinte: nós temos hoje, Márcia e Fabiola, muitos empresários cabeça dura no mercado. Eles não abrem a mente para poder entender. Primeiro, respeita o teu funcionário, escuta a tua equipe, que tu vai conseguir atingir o resultado. Agora, ficar apenas reclamando de crise, colocando o preço do camarão do jeito que está para vender para o consumidor final, ele vai ficar lá. Olha, tem aqui uma pergunta da Maria Eduarda, aqui do Jacintinho. Ela disse que mudar de profissão seria uma saída para a crise? Na verdade, isso é muito relativo. Mudar de profissão, eu prefiro que você aperfeiçoe a sua profissão. Se você mudar de profissão, isso não quer dizer que você está fugindo. Você está indo para uma realidade totalmente diferente. Por exemplo, o cara está desempregado, aí virou vendedor. Quem disse que desempregado vira vendedor? Vendedor é uma arte, é um domínio, é um conteúdo, é cursos e por cima de cursos. Então, assim, eu prefiro que ela veja qual é a função que ela trabalha e como é que nós podemos agregar a isso. Agora, tem pessoas que mudam de profissão. Vou dar um exemplo: empregada doméstica. Desapareceu. Foi. Então, é melhor você ter uma diarista que vai na sua casa, ganha o seu dia, vezes 10, ela vai ganhar mais do que um mês, do que ela ser empregada doméstica. Então, isso é renovar. Entendeu? Não é mudar de profissão. Até porque quando a gente pensa em mudar de profissão, a gente pensa logo em investimentos, novos investimentos, que é como você falou, não é só ser um vendedor. Você vai ter que fazer um curso de como lidar com o público. Exatamente. Né? Se de repente você tem dificuldade para falar, você vai ter que investir num curso para que você fale bem melhor. Isso. E tem que ter afinidade também com a coisa, porque aí vai se tornar um vendedor frustrado. Nós temos várias situações no mercado. O nosso estado ele é muito assim, comércio.
né? Muitos vendem. Então, quem é vendedor? Se você falar quem vende na rua, 10 pessoas levantam a mão num grupo de 12. Então, assim, quem gosta do que faz é uma outra área. Quem vende muito bem é uma outra área. Eu sou vendedor e eu vendo muito. Aí eu pergunto, você vendeu quanto na sua última venda? Ele talvez não saiba nem responder. Porque, faz tempo que eu vendi e tal. Então, tem que analisar muito isso. Fabiana, para a gente encerrar, como é que as pessoas poderiam fidelizar o cliente em épocas de crise? Primeiro é chamando pelo nome, não é, Márcio? Então, você tem que fidelizar o cliente quando você chama pelo nome. Alguns empresários não sabem nem por que aquele cliente está naquela empresa. Por que aquele cara vem para a minha empresa? Por que ele compra a minha? Ele nem sabe. Então, assim, tem que respeitar o cliente, colocar um preço favorável, não é? Tem que colocar um preço convidativo e chamar pelo nome. Hoje, eu te falo o seguinte, o menos é mais. Não adianta você fazer inovações tecnológicas, aqui tem Wi-Fi, aqui tem, mas o preço está acessível, o preço está igual ao do mercado. Hoje o menos é mais. Não é à toa que nós estamos encontrando aí um monte de food truck no mercado, um monte de situação. O mercado inovou e você, empresário que está me ouvindo, preste bem atenção. Tem uma consultoria que lhe oriente, porque as coisas estão mudando e se você não mudar, você vai ficar reclamando muito do seu dia a dia. E é o tipo de investimento em consultoria que vai ter um retorno logo a médio e curto prazo, se não a curto prazo mesmo. Se não a curto prazo. Tem coisas que dá para startar imediatamente, tem coisas que nós temos que fazer um trabalho, eu diria, de planejamento estratégico, a palavra de ordem hoje é planejamento. Então, assim, a partir de agora tudo é planejamento. Então, você não consegue se adaptar a um planejamento, não tem o que vai fazer, por exemplo, qual é a tua previsão de receita daqui para o final do mês? O que é que você imagina? Então, nós estamos conversando sobre um possível serviço, então como é que eu vou trabalhar isso? Como é que eu vou pagar? É bem assim que funciona, tem que reprogramar tudo. Pois é, muito obrigada. Eu penso isso também quando a gente vai administrar condomínio. A gente tem que planejar tudo direitinho, porque é tanta conta e tem tanta inadimplência e a gente tem que sair driblando ali. E no final da história, o cara quer receber o dinheiro dele no final, ele não está preocupado quais são as entrelinhas do processo. Nós temos que renovar. Quer saber onde foi investido. Quer saber onde foi investido, né? Muito obrigado. Obrigada, mais Muito uma obrigado vez. vocês. Muito obrigado Até vocês. a próxima. Até a próxima.